Muito boa tarde a todos. É uma enorme satisfação e uma honra estar aqui. Professor Eurico, professora Carla, professor João Manuel da Silva Miguel, professora Luísa, agradecer o convite feito pelo IBDA, pelos institutos parceiros e pela Ordem dos Advogados, Distrito de Lisboa, a essa oportunidade que me foi dada. Tentando me aproximar do temário central do evento, mas sem focar exatamente nele, a nossa abordagem mira uma discussão contemporânea. A nossa intenção é trabalhar o seguinte temário: o papel do Estado e da administração pública em relação às liberdades fundamentais na sociedade global, tecnológica e de riscos, possibilidades, limites e controle. E por que pretendi fazer esse recorte? Porque não é uma questão portuguesa, europeia ou brasileira. Nós estamos num momento mundial em que a insegurança tomou conta das pessoas cada vez que tem acesso a qualquer tipo de informação. Nem me refiro aqui ao conhecimento, professora Luísa, mas à simples informação. Praticamente não há um mês sequer em que não se tenha notícia de um atentado terrorista. E praticamente não há um dia sequer sem que a mídia mundial se concentre na investigação do que tem feito Donald Trump ou o presidente da Coreia do Norte. Diuturnamente tem informações a esse respeito. Portanto, como cidadão do mundo, me sinto bastante preocupado em saber o que espera a minha filha que lá se encontra nesse cenário global, tecnológico e de riscos. Justamente por isso, a primeira investida é o que pretender do direito em relação a isso. E nessa chamada, isso aqui foi transformado num artigo, eu me refiro a direito como um coitado. Um coitado de quem se tem demandado cada vez mais na perspectiva individual. Todos nós queremos mais e mais direitos e garantias e serviços na perspectiva individual e, ao mesmo tempo, na perspectiva coletiva, queremos cada vez menos. Eu quero mais para mim e menos para os outros. Eu quero mais segurança para mim, tolerando liberdades alheias. E é isso que nós pretendemos desenvolver nessa perspectiva. Tentar encontrar um espaço de comunicação entre necessidades coletivas e liberdades fundamentais, individuais, e encontrar um meio termo nesse cenário. Algo que o direito qualifique como idôneo, algo que nos dê um mínimo de segurança jurídica e, ao mesmo tempo, permita enfrentar essas novas, eu diria, situações de conflito que, imagino eu, só vão se avolumar daqui para frente. Ora, em que pese seja possível imaginar que a sociedade global seja um assunto de todos, claro que aqui e acolá é possível imaginar alguém num dado rincão do mundo que não tem acesso à informação, menos ainda à internet. Mas, evidentemente, que isso é exceção à regra. A regra é, na sociedade global, a despeito das fronteiras continuarem as mesmas, naturalmente falando, e a despeito das distâncias continuarem exatamente iguais, as pessoas hoje têm acesso a tudo o que acontece no espaço alheio. Há uma aproximação cultural, há uma aproximação social, há uma aproximação política, há uma aproximação jurídica. Não importa de onde somos nós somos hoje cidadãos do mundo, e essa é uma realidade incontroversa. O grande problema é que Bauman, na sua obra Globalização, as Consequências Humanas, já advertia para um problema bastante interessante. As diferenciações entre aqui e acolá, dentro e fora, perto e longe, deixam de ter o significado de outrora. Para ele, a oposição longe e perto tem mais uma dimensão crucial e atual, aquela entre a certeza e a incerteza, a autoconfiança e a hesitação. Não é possível imaginar que não tenhamos nós todo dia de enfrentarmos nossos dilemas. Será que faço isso? Será que não faço isso? Será que me comporto assim? Me comporto assado? Porque a questão é simples. A saída de casa é um ato de crença em Deus. A professora Amado mesmo tem, eu vou referir a sua obra mais à frente, mas adverte uma situação muito interessante. Nós temos medos dos riscos midiáticos, da queda de um avião, mas ninguém se preocupa em sair de casa e se ver atropelado pelo risco do automóvel. Ninguém se preocupa mais com o uso do celular, porque é uma necessidade constante do nosso dia a dia. Ninguém está preocupado com os conflitos gerados pela poluição no ambiente natural e mesmo no ambiente social. E todo dia nós fazemos a opção de ter acesso a bens de consumo, na sociedade esta de consumo, de modernidade líquida. Nós, voluntário e involuntariamente, fazemos todo dia uma opção, e a opção não tem sido mais inteligente. Essa opção, bem avançando, a professora Carla informa que deveria ser uma preocupação estatal, e isso abordarei daqui a pouquinho. Mas a ideia de primeira largada é a seguinte: nesta sociedade global, nessa sociedade de comunicação, nem todos, infelizmente, têm acesso a essa possibilidade.
é uma sociedade global no sentido que nós somos cidadãos do mundo e nós podemos vencer fronteiras como nunca. Mas há pessoas que, pela mesma condição de sociedade global e tecnológica, por não terem recursos financeiros suficientes, se encontram alijados desse processo de globalização no melhor sentido da palavra. O que isso significa? Ela é global para quem tem condições. Para quem não tem condições, embora seja global, ele na sua cidade, no seu sítio, no seu espaço, está cada vez mais não em condições de se identificar, mas cada vez mais objetado como um sujeito num espaço globalizado. Vejam, essa perspectiva de sociedade global, ela tem muito a ver, como disse, com a internet. Tem a ver com sociedade global como sendo a sociedade de informação e informação instantânea. Cada vez que Donald Trump manda um recado pela mídia e Kim Jong-un responde pela Coreia, eu sei em tempo real o que está acontecendo. O que eles sofrem por lá, eu sofro na minha cidade, pensando na minha filha. Eu penso que essa situação é alarmante, a preocupação não é uma preocupação retórica, é uma preocupação real, e nós estamos na iminência de um risco de uma guerra mundial. Simplesmente porque pessoas que lideram superpotências, que têm condições de armamento nuclear, podem colocar toda a raça humana em condições de perigo de morte, e morte iminente, mais do que isso. Acontece que justamente por ser global e tecnológica, nessa perspectiva, e essa situação de riscos, ela advém da própria tecnologia. Se não houvesse acesso à bomba nuclear, não haveria esta preocupação, pelo menos esta, nesse sentido. Essa sociedade global e tecnológica nos impõe uma nova crença, a crença de não se saber as incertezas do amanhã. Eu conheço o que me fazia preocupado há pouco tempo. Eu conheço a estrutura da produção industrial e conheço os riscos da industrialização. O problema é que os riscos de outrora não são os riscos da atualidade. Os problemas de ontem não são os problemas de hoje. Aquilo que eu vislumbrava como um perigo, hoje, para mim, faz parte do cotidiano. Eu atravessei um oceano para chegar aqui. Eu entrei num avião. Eu sei que é perigoso andar de avião. Eu conheço o risco de andar de avião. Mas entre pensar em vir de avião ou não vir, eu vim. Antes de pensar em vir de barco e vir de avião, eu vim de avião. Por uma questão de tempo, por uma questão de otimização de recursos. Mas isso significa dizer que se eu pude estar aqui, é porque os estados permitiram isso. Porque os estados reguladores permitiram que isso acontecesse. Que alguém explorasse a atividade econômica, me colocando em risco, sujeito à supervisão do Estado em relação ao mercado, tendo em mira a sociedade como consumidora. Essa construção nova, ela cria novas preocupações. São os riscos tecnológicos, né, professora Carla? Esses riscos são os riscos que deveriam ser, evidentemente, mais bem fiscalizados pelo Estado. É aqui aparece um primeiro ponto de nosso artigo, que é o dever do Estado de ter uma cautela muito maior em relação àquilo que se permite que as pessoas humanas, voluntário e involuntariamente, assumam como riscos do dia a dia. Se quer do Estado prevenção e precaução. Se quer do Estado que não coloque ninguém em risco. Se quer das empresas que explorem a atividade econômica sem colocar ninguém em risco. Mas isso é uma contradição em termos. É impossível não pensar em riscos do cotidiano e da atualidade. Mas esses riscos, vejam os senhores e senhoras, isso nos traz uma perspectiva diferente. Se nós queremos um estado de prevenção e precaução, evidentemente que nós temos que pensar em factibilidade, nós temos que pensar em previsibilidade, nós temos que pensar em estatísticas. Nós estamos pensando, evidentemente, num cenário de Estado, o Estado exercendo o poder de polícia, o Estado exercendo o poder de polícia na esfera legislativa e na esfera administrativa por regulamentos, que vai permitir ou não alguém atuar em proveito coletivo. É uma sociedade de consumo? Evidentemente que o é, mas é uma sociedade de consumo que exige um comportamento de Estado e mesmo de cidadãos amealhados a essa nova situação. Vejo mais do que isso, e eu tenho aqui uma passagem interessante em que eu faço referência à descoberta dos raios-x, como isso foi apropriado pela medicina, utilização e investigação médica, como isso mais à frente foi utilizado pelos americanos, Einstein em especial dentre eles, e Oppenheimer, e como isso se refletiu na bomba atômica. No intervalo de 50 anos, aquilo que foi descoberto foi utilizado para um outro fim. Essa sociedade de riscos, ela cria riscos novos, que hoje são conhecidos numa dimensão, mas daqui a 5 anos, ou menos do que isso, os riscos passam a ser incomensuráveis. Nós tivemos uma experiência no meu estado, do Paraná, com transgênicos. Nós tivemos um governador de estado que proibiu
o trânsito no estado do Paraná de transgênicos. Isso levou uma discussão ao Supremo Tribunal Federal que não foi resolvida pela questão da precaução e prevenção, professora Carla. Foi resolvida por uma questão de circulação de mercadorias. A preocupação era o trânsito de mercadorias no território nacional. E o Supremo definiu que a proibição não teria salvaguarda constitucional. Aquele governador, independentemente do móvel que orientou a tomar a decisão, o fez pensando em prevenir alguém de riscos desconhecidos. E acredito na boa-fé de então. E o Supremo, para isso, fez vista grossa e se preocupou com circulação de mercadorias no cenário nacional. É mais uma vez a sociedade de consumo se sobrepondo ao dever de precaução e prevenção do Estado. E essa é uma preocupação que eu diria nos aflige até hoje. Mas qual é o problema disso com o nosso temário, liberdades fundamentais e sociedade de risco? É que, em paralelo a essa discussão de sociedade de risco, que reclama uma maior intervenção do Estado, seja proibindo, seja permitindo mediante assertiva fiscalização, seja ameaçando de pena de prisão, seja ameaçando de sanção administrativa, é verificar que, em paralelo a esse discurso de sociedade global tecnológica de riscos, nós temos o chamado direito penal do inimigo de Gunther Jacobs. Não adiantou o Beck alardear na sociedade de riscos esta situação contemporânea. Paralelamente a isso, no direito penal do inimigo, outros riscos ganharam uma tônica especial no discurso jurídico. Jacobs fala que há dois tipos, eu não vou nem chamar de pessoas, há dois tipos. As pessoas que são os cidadãos e aos outros que nem pessoas são. Não ostentam a condição de cidadãos porque não fazem parte de Estado algum. São aqueles que não merecem sequer direitos e garantias fundamentais. E a razão é simples, eles são os outros. Eles são aqueles que não reconheço como pares e que, portanto, merecem ter um Estado diferente, um Estado sequer de exceção, um Estado para eles e um Estado para os cidadãos. Esta perspectiva, ela traz à discussão algo paralelo ao direito ambiental, por exemplo, que é fulcrado pela prevenção e precaução. Na perspectiva do direito penal do inimigo, em que se criam riscos proibidos, a partir dos quais se ameaça alguém de pena de prisão, o que se faz no direito é antecipar, há quem diga, antecipar castigos, inclusive. Se o direito penal de outrora focava na pessoa humana, hoje o direito penal contemporâneo se foca em direitos coletivos. Hoje está em conta economia, está em conta meio ambiente e a preocupação se transfere da pessoa individualizada para o coletivo. Se protege o coletivo em detrimento do individual e, portanto, nesse espaço se antecipam proibições. Como disse a professora Luísa, o nosso problema não é de alguém fazer hoje uso de arma de fogo e com isso matar alguém. O problema no Brasil é se proibir alguém de portar arma de fogo. E aqui não digo que eu sou a favor ou contra, é uma questão de liberdades, e é uma questão de verificar qual é o papel do Estado, por meio de ato legislativo, ou da administração, por meio de ato administrativo, regulamento, ato individual concreto, prevenindo e precavendo situações de colocação de alguém em risco em perspectiva alheia. Repito, para mim, eu quero tudo, para o outro, cada vez menos na conformação dos meus interesses pessoais. E esse discurso, ele vem justamente pela questão do terrorismo. E a questão do terrorismo, quem está em Portugal conhece-a de mídia, não conhece ao vivo e a cores, que bom, é por isso que vale a pena se viver em Portugal, porque o português é cordial, porque o português recebe muito bem os estrangeiros, porque o português não trata com diferença os diferentes, e se existe, e me perdoem aqui, não é fazer um agrado, não é essa a intenção, mas se conseguir entender um Estado que busca multiculturalismo na União Europeia, é Portugal. Ele está preocupado em acolher cada qual com a sua identidade. Ele não pretende implementar a sua identidade em relação aos demais. Quando se pensa hoje que na União Europeia já há 6 países, e é disso que eu vou falar na sequência, que proíbem o uso de véu islâmico, é preciso compreender que isso vai exatamente na contramão da identidade do cidadão europeu almejada naquele momento. Não há cidadão europeu enquanto não se respeitar as diferenças. Não há cidadão europeu enquanto não se der atenção às liberdades fundamentais. Mas é um problema. É um problema, evidentemente, porque essa perspectiva do direito penal do inimigo, que traz a lume organizações criminosas, terroristas e pedofilia e pornografia na internet, ela tem muito a ver com sociedade tecnológica. Não há pedofilia pela internet, nem assuntos de pornografia, que não pelo meio tecnológico. É difícil imaginar um atentado terrorista até pouquíssimo tempo que não contasse com muita tecnologia.
A grande moda, professor, é os automóveis. E para isso, os estados e as administrações não estão preparadas. Aquilo que era um risco de colisão, de atropelamento puro e simples, virou um instrumento de atentado terroristas. Isso vai ser muito difícil de conter, ainda que eu considere que terrorista é o inimigo e que eu queira, para ele, um direito diferente. Simplesmente porque é imprevisível. Eu não consigo saber que carro será usado, em que momento e por quem. Qual a justa ameaça, ou qual a ameaça limite, que leva um pai de família a atropelar 50 pessoas numa dada praça. Pela minha filha eu faria qualquer coisa, acho que um pai faria a mesma coisa. Esse é o nosso problema. E nós temos que pensar num direito para cidadãos e um direito para inimigos. Ou não. Canutilho é um dos primeiros a investigar isso, na perspectiva acadêmica, pelo menos que li, que diz que não há justificativa para misturar prevenção e precaução do direito ambiental com o direito penal do inimigo. Alardeia o professor Canutilho que é preciso, sim, respeitar direitos e garantias individuais, que é preciso dar atenção às liberdades fundamentais, que não se justifica em hipótese nenhuma essa flexibilização de regime, especialmente considerando que a Constituição portuguesa, por exemplo, ela nisso tem uma passagem bastante importante. E o professor Jorge Reis Novaes tratou muito bem desse assunto. A Constituição portuguesa diz no artigo 18º, 2, que a lei só pode restringir direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição. E quando eu penso, por exemplo, em artigo 41º, a liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável e ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa de suas convicções ou práticas religiosas, isso coloca em xeque o que está acontecendo. Não aqui, porque Portugal não proibiu o uso do véu islâmico. Mas teríamos um problema de investigar em Portugal, ainda que uma diretiva tivesse esta provocação, porque o Tribunal Europeu já decidiu, nos 6 casos, pelo menos, que não haveria nenhum conflito, que, pelo mote da segurança que tanto se almeja, seria possível, sim, restringir liberdades fundamentais. E acontece que o Brasil não tem atentado terrorista, mas nós tivemos há pouco tempo manifestações de rua. Manifestações de rua em 2013 contra o governo de então. E apareceu no Brasil, disse a mídia, black blocs. Só que não numa perspectiva como reconhecida pela doutrina. Doutrina jurídica, doutrina da psicologia. Lá se referia um artigo, inclusive um colega meu, o professor Alexandre Pagliarini, que aqueles que atuaram nesse movimento eram jovens de classe média e queriam simplesmente reagir a um Estado que entendiam equivocado. E a psicóloga refere com a sua condição de psicóloga que não havia ânimos nenhum de desfazer qualquer instituição, menos ainda de afrontar polícias, que a ideia era uma simples manifestação de rua, de dizer o que se pensa, de exercício da livre consciência, exercício de manifestação, exercício de reunião. Acontece que quem fez daquele grupo de pessoas terroristas foi a mídia. A questão como foi feito e por que foi feito, isso aqui não é importante. O que é importante é perceber que, por conta disso, nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, foram editadas leis que proíbem manifestação em rua de pessoas que apresentem qualquer tipo de paramento na face. Lá se disse expressamente, a ideia é verificar quem é o sujeito para responsabilizá-lo. A ideia é permitir a repressão se for o caso. Em tese, prevenir e precaver, mas se possível responsabilizar. Na Europa, o discurso foi do véu islâmico. E nos primeiros julgados examinados aqui, na União Europeia, a discussão era de que as mulheres teriam o direito de não terem a obrigação de usar a burca. Na verdade, houve uma discussão ao contrário, a contrário senso. Para garantir a liberdade da mulher, é que ela não estaria obrigada a usar a burca. O problema é que aquelas que querem usar o véu islâmico estão proibidas de fazê-lo. E numa União Europeia, onde há tantas diferenças e onde há tantos desiguais, evidentemente que o multiculturalismo não vai se consolidar. E evidentemente que as reações serão as mais variadas. Se eu levar em consideração que a ideia é liberdades, e se eu levar em consideração que as leis não têm condições de precaver e prevenir, aqui vou para o que interessa no final dessa breve manifestação. É que, por mais paradoxal que possa parecer, concordo com uma professora brasileira, quero referi-la porque não é muito por mim citada, mas porque ela foi muito feliz numa observação, em que ela expressamente refere, eu já encontro o nome dela,
que parece que é melhor usar conceitos jurídicos indeterminados, que é melhor usar cláusulas abertas e permitir que a administração pública atue do que deixar isto para o poder legislativo. E eu, que já escrevi bastante sobre direito sancionador, nunca tive problema com conceito jurídico indeterminado, acho que numa situação como essa é melhor deixar que a administração resolva a situação caso a caso. A proibição generalizada e abstrata por meio de lei, embora eu prefira a legalidade vai na contramão da minoria. É o conflito entre constitucionalismo e democracia. E me parece que em situações como esta de liberdades fundamentais, essa religiosa e essa de manifestação, a proibição legislativa proíbe todos de tudo, quando deveria atender pontualmente situações de conflito. Por que é melhor que a administração atue, a meu juízo? Porque esta forma é melhor para a boa governação da administração pública e é uma forma de melhor compor direitos que eventualmente podem entrar em rota de colisão. Porque individualmente eles serão resolvidos. Não no atacado, mas no varejo. Porque em situação como essa, para atos excessivos, existe o controle judicial. Inclusive, Moncada, em Portugal, e Luiz Manuel Fonseca Pires, no Brasil, expressamente referem que quando houver discricionariedade técnica, aquela que advém de conceitos jurídicos indeterminados, e a partir do qual a descrição se dá exatamente no sentido de definir o conteúdo semântico do termo, que a administração pode mais bem fazê-lo. E também por uma razão simples. No Brasil, o processo legislativo leva décadas, eventualmente, para ser levado a cabo, quando algumas leis nascem do dia para a noite, conforme os interesses interessados. Portanto, parece realmente que a administração tem condições, tem situações de urgência e emergência, prover o interesse público da melhor maneira possível, na chamada discricionariedade técnica. E vejam que interessante, se a administração fizer por ato legal, ato regulamentar, geral abstrato, é passível de controle judicial prévio. Se for ato individual concreto, é passível de controle judicial repressivo. Se houver algum excesso, responsabilização nos agentes. E se houver dano, reparação por ato lícito ou ilícito. Com isso, o direito dá uma solução bastante boa na sociedade de risco que, de uma forma ou de outra, acaba contaminada pelo direito penal do inimigo. Nós queremos segurança a todo custo, como nós queremos no Brasil combater a corrupção e esse fenômeno global. O grande problema é que o Estado de Direito está perdendo por demais. O grande problema é que os direitos e garantias individuais estão sendo atropelados todos os dias. Enquanto não acontecer conosco, não é um problema. Enquanto for com o outro, a gente supera no discurso. Mas quando acontecer com a família de cada um, pode ser que as pessoas queiram ver o que fazer. E aí pode ser muito tarde. Portanto, a ideia aqui não é oferecer nenhuma solução. É dizer que parece que uma alternativa bastante boa seja realmente deixar para a administração o que ela pode fazer de melhor. Eu não estou falando que a administração não vai errar, ela vai errar. Como o judiciário erra, como todos erram. Para o juiz existe recurso. Para o juiz existe um tribunal superior. Para o administrador existe autotutela, sem prejuízo de um tribunal judicial, um contencioso. Para o legislativo não há esse controle. Portanto, me parece realmente que de todos o mais perigoso nesse momento é o legislativo. E aqui no artigo é uma referência muito boa, porque a consciência da segurança mudou. A consciência da segurança que se quer no século XXI, da sociedade global tecnológica de risco, Beck, é uma segurança nova que está no imaginário das pessoas. Ela não pode ser concretizada, ela não pode ser minudenciada, ela não pode ser generalizada. Cada um de nós tem uma impressão do que seja segurança e é essa que eu quero para mim. O problema é quem está na condição de mandante e quem está na condição de obrigado. Muito obrigado.